turma, na última aula a gente viu o governo constitucional da Era Vargas. Enfim, nós vamos encerrar na aula de hoje, então, estudando o Estado Novo, né? O último período da Era Vargas, que tem início no ano de 1937 e vai se encerrar no ano de 1945, quando Getúlio Vargas deixa a presidência do país, tá? A gente vai analisar agora a ditadura, então, ou seja, o modelo do governo mais autoritário que Vargas teve ao longo de todos os seus governos, e aqui eu estou incluindo também 1950, quando ele vai retornar à presidência do país. De todos os 19 anos de governo de Vargas, esses 8 anos aqui de Era Vargas, de Estado Novo, é o período mais autoritário do seu governo. Então, ele vai decretar estado de sítio no país, então vai trazer alguns mecanismos que vão dificultar bastante o governo do Brasil nesse sentido, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também vai estar evoluindo em outras esferas políticas que nós vamos ver um pouquinho melhor a partir de agora. Bom, o Estado Novo. O que vai acontecer? Nós tivemos a intentona comunista, né, em 1985, quando Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário tentaram assumir a presidência do país, tentaram expulsar Getúlio Vargas do governo do país, só que deu muito errado. Só que isso vai se tornar uma justificativa para o aumento da repressão política no país. Então, Vargas, né, com essa crise política então criada pela tentativa do golpe comunista, né, Vargas vai decretar o chamado estado de sítio, né? Estado de sítio é quando você vai cercear, né, vai blindar, vai bloquear, cancelar, suspender alguns direitos políticos e alguns direitos civis entre toda a população. Com qual objetivo? De você manter uma segurança nacional. Geralmente você decreta, então, um estado de sítio é quando o país está passando por alguma tentativa de golpe, ou alguma tentativa de invasão, então você tenta assegurar as defesas daquele respectivo país, né? Então, naquele momento, Getúlio Vargas vai decretar o estado de sítio no país e muitos dos seus opositores vão ser perseguidos e presos dentro desse contexto histórico, né? Ao mesmo tempo, nós vamos estar tendo uma discussão política muito importante naquela época. Por qual motivo? Porque a Constituição, que a gente analisou na última aula de 34, dizia que teríamos novas eleições no dia 3 de janeiro de 1938. Essa nova eleição, né, escolheria o novo presidente da República. Getúlio Vargas, então, entregaria o mandato no ano de 1938. Segundo as regras daquele período, ele não poderia ser reeleito, não existia reeleição. Reeleição só vai ser criada no Brasil com Fernando Henrique Cardoso no ano de 1998, né? Até 1998, nenhum presidente da história deste país poderia ser reeleito, né? É Fernando Henrique que cria esse mecanismo com o Congresso para permanecer na presidência do país. Bom, utilizando-se então da tentativa comunista de aplicar um golpe à intentona comunista, em setembro de 1937, então, em plena campanha eleitoral para a escolha do novo presidente, né, a imprensa vai divulgar, e aí cuidado agora, tá? A imprensa vai divulgar que existia um plano de conspiração comunista para tomar o poder no Brasil, o chamado Plano Cohen, tá bom? Botei até a bandeira aqui do comunismo só para simbolizar este momento da nossa história nacional. O que era o Plano Cohen? Seria mais ou menos uma intentona comunista, uma tentativa dos comunistas de assumirem a presidência do país. Só que, no entanto, há indícios de que esse plano conspiratório teria sido forjado pelos integralistas. Lembra dos integralistas, A e B? Então, provavelmente eles criaram essa fake news do Plano Cohen, dizendo que os comunistas queriam assumir a presidência do país, né? Por que eles vão criar essa fake news, né? Essa falácia de que os comunistas queriam novamente aplicar um golpe no Brasil, tentar aplicar um golpe no Brasil, para permanecer Getúlio Vargas na presidência, para que Getúlio Vargas tivesse mecanismos, né, legalidade de continuar presidindo o país, né? Isso vai dar certo? Vai dar certo. E por que a gente fala que isso foi um fake news, Plano Cohen? Porque o principal líder comunista no Brasil, Luiz Carlos Prestes, estava preso. Getúlio Vargas prendeu Prestes. Então não tinha como o Partido Comunista Brasileiro, né, a Aliança Nacional Libertadora, se juntar para tentar aplicar um novo golpe quando o seu líder está preso, né? Então eles meio que foram minados, né, o seu poder intelectual daquele período, porque seu líder estava preso a mando de Getúlio Vargas, tá bom? Então, o Plano Cohen foi a justificativa de Getúlio Vargas continuar na presidência do país. E aí, o que vai acontecer dentro daquele contexto? Ele vai falar que existia o perigo vermelho, né, o fantasma comunista, né,
e ele vai mandar, então, fechar, dissolver o Congresso Nacional em 10 de novembro de 1937. Esse é o marco, essa é a data que dá início ao chamado Estado Novo, que é a ditadura de Vargas, né? Ou seja, ele vai anunciar uma nova Constituição, vai mudar de novo a Constituição do Brasil, tendo mecanismos mais autoritários, né? Então, ou seja, ele vai blindar, cercear as liberdades individuais dos cidadãos brasileiros e vai instaurar uma rigorosa censura nos meios de comunicação, tá? Censura, vocês sabem o que é censura? Mais ou menos. Sim. A gente fala que censura, aquilo que aparece antes dos filmes lá, esse filme é proibido para menores de 14 anos. Isso é uma censura? É. É uma classificação indicativa. Isso mesmo. Isso não é uma censura, é uma classificação indicativa. Hoje em dia no país, se uma criança tem 12 anos e o filme é para 14 anos, se ele quiser, ele pode assistir com a anuência dos responsáveis, dos pais, né? Censura é quando você é proibido de fazer alguma coisa ou algo é proibido de ser circulado. Então, se tinha um filme, uma música, um livro, uma peça teatral, uma roupa, alguma coisa que fosse contra as ideias do governo, ela seria censurada. Então, ela seria ser proibida de ser divulgada. Isso é uma censura. Ela vai ser mais latente na ditadura militar, do Exército, em 64. Mas com Vargas, isso também já existia. Bom, no que vai se caracterizar, então, o Estado Novo? Ele vai ter uma forte centralização política nas mãos de Getúlio Vargas, né, que era o chefe comandante do governo federal, né, e ele vai nomear interventores para os estados. Então, não tínhamos também nem eleição governamental naquele período, né? Cada um dos governadores dos estados brasileiros eram nomeados por Getúlio Vargas, né? Então, ou seja, ele vai controlar toda a esfera política do país, né? Nomeando o quê? Vários militares para chefiar vários desses cargos, né? Qualquer semelhança com a realidade, tá bom? Não é mera coincidência. Mas continuando. Então, nesse sentido, a ditadura varguista, ela vai controlar bastante a liberdade civil do país, né? Com qual objetivo? De somente Getúlio Vargas permanecer no poder e continuar mandando o país e tudo mais. Aqui é uma fotografia da época real, tá bom? Do dia que ele faz o discurso que está instalando o Estado Novo no Brasil, um novo governo, porque o país precisava disso, tá bom? Algumas semelhanças com o mundo afora que é importante a gente destacar. Getúlio Vargas começa o Estado Novo no Brasil no ano de 1937. O que a gente estava tendo na década de 30 no mundo? Os regimes autoritários, o fascismo e o nazismo, que eram ditaduras também em seus respectivos países. Então, Vargas no Brasil, ele só vai acompanhar o que estava acontecendo lá na Europa, principalmente. A Segunda Guerra Mundial, começando no ano de 1939, vai fazer com que Getúlio Vargas estremeça ainda mais esse regime ditatorial no Brasil, né? Ele vai sempre tabelar entre ajudar a Alemanha ou ajudar os Estados Unidos, até que ele vai ter que escolher um lado, e ele escolhe o lado dos Estados Unidos no conflito da Segunda Guerra Mundial. Mas então, Getúlio Vargas no Brasil só estava governando o Brasil do mesmo modo que estava acontecendo na Europa com regimes autoritários, tá bom? Ele comungava bastante dessas ideias que tínhamos lá na Europa dentro daquele período. Só que é um período, como eu falei para vocês, é algo ruim, que é uma ditadura, porém, é um período também marcado por alguns desenvolvimentos importantes. Entre eles, nós vamos ter o desenvolvimento econômico no Brasil, porque na economia o Estado brasileiro vai assumir um papel de principal investidor da industrialização brasileira. E aqui é bom destacar o seguinte: o Brasil até a década de 30 era um país rural, tá bom? Decorem isso. O Brasil até a década de 30 era um país rural. A nossa economia vinha basicamente da agricultura, principalmente do cultivo de café, né? Até a década de 30. A partir da década de 30, com Getúlio Vargas, nós temos a industrialização do país. O que isso quer dizer? Várias indústrias são criadas ou são trazidas para o Brasil. Multinacionais que tínhamos nos Estados Unidos, na Europa, vão começar a desembarcar no Brasil, construir sedes aqui no país, Tupiniquim e tudo mais. Além de estabelecer, é claro, também ações para garantir a exploração das riquezas minerais do solo brasileiro. Então a gente vai ver que várias coisas foram Getúlio Vargas que criou ao longo da nossa história e que a gente discute bastante até os dias atuais, né? Entre elas, as chamadas leis trabalhistas. A gente já citou algumas leis trabalhistas que Getúlio Vargas criou no início da era Vargas. Mas agora, no Estado Novo, é que vários outros direitos civis, direitos trabalhistas, são conquistados, né? No ano de 1943, Getúlio Vargas, então, vai decretar a CLT, a Consolidação
das leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas são as mesmas que existem até hoje. Por exemplo, o CLT vai estabelecer direito de férias remuneradas, a fixação de um salário mínimo nacional, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, a licença maternidade de 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto da criança, tá? E a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Vocês podem ver, então, nesse parágrafo, que entre as leis trabalhistas criadas por Getúlio Vargas na CLT, né, todos esses direitos são direitos que existem até os dias atuais, com uma diferença. A licença maternidade deu uma melhorada com o passar dos anos, né? Não são mais 6 semanas, e sim, para quem é funcionário público, são 6 meses, e para quem é funcionário de empresa privada, são 4 meses de licença maternidade. Então, e a proibição do trabalho ainda segue até os dias atuais. Menores de 14 anos não podem trabalhar no país, né? A partir de 14 anos... Oi? Pode terminar depois, eu pergunto. Não, só para terminar, só para fechar. Aí, a partir de 14 anos, nós vamos ter o quê? No Brasil, hoje em dia, o chamado menor aprendiz, né? Que aí você começa a ter um protótipo de estagiário. Você pode começar a trabalhar com pouca carga horária no dia. Pode perguntar, Gabriel. Hein? Foi nessa CLT que também foi tipo dividido as profissões, que antigamente o Léo tava falando que, tipo assim, qualquer pessoa fazer qualquer coisa. Foi aí que, tipo, começou a dividir, tipo, certinho, tudo. Não com a CLT, mas durante a era Vargas, ele vai criar os sindicatos, né? Ele vai liberar a existência dos sindicatos. Apesar de que no Estado Novo, esses sindicatos eles estavam mais, vamos dizer assim, proibidos de funcionar. O que eram os sindicatos? Eram os representantes de uma das categorias trabalhistas, né? Então, se você é professor, você tem seu sindicato dos professores. Se você é vigilante, você tem um sindicato dos vigilantes. Se você é rodoviário, você tem um sindicato dos rodoviários. Então, a partir do momento que tem a liberação da criação dos sindicatos, né, na década de 30 com Vargas, as categorias profissionais elas são mais, vamos dizer assim, legalizadas, né? Você vai ter um registro profissional daquela profissão. Então, para a pessoa ser professor, ela começa a ter alguns requisitos básicos para ser professor. O primeiro deles é ter formação na área, segundo, ter docência, experiência e tudo mais. Assim como em outras profissões também no período. Você vai começar a criar parâmetros mínimos para a pessoa exercer aquela profissão. É claro que isso vai se ajustando com o tempo, né? Algumas perdem direitos, algumas profissões perdem direitos e outras conquistam direitos, né? Por exemplo, jornalista, né? Quando é criada a profissão de jornalista no Brasil, você vai criar a obrigatoriedade de ter um diploma de formação em jornalismo. Hoje em dia, 2020, esse diploma não é mais exigido, né? Você, para ser jornalista, você não necessariamente tem que ser formado em jornalismo, né? Apesar de que as grandes empresas de jornalismo pedem isso como critério, né? A formação na área. Tá bom? Seguindo aqui, então, com a CLT, Vargas vai ganhar muita popularidade entre quem? Entre os trabalhadores. Como eu falei para vocês, foi uma ditadura, mas uma ditadura que vai alegrar boa parte da população justamente por causa dos direitos trabalhistas, né? Então, nos discursos do presidente, a classe trabalhadora era frequentemente citada como exemplo de dignidade e esperança para o país, né? Que o trabalho enobrece e tudo mais. Tanto que é criado um feriado em homenagem ao Dia do Trabalhador. Que feriado é esse? Você sabe qual é o dia? 1º de maio, tá bom? 1º de maio, Dia do Trabalhador. E aí eu vou trazer uma fotografia para vocês, puxando sardinha novamente para o Vascão. O estádio de São Januário do Clube Vasco da Gama foi palco de muitas das manifestações trabalhistas desse período. Tá bom? Então, porque antigamente tinha um costume de 1º de maio ter um desfile dos trabalhadores. Então, São Januário, por muitas vezes, recebeu Getúlio Vargas nesses desfiles do Dia do Trabalhador que ocorriam no estádio de São Januário. A CLT, por exemplo, ela foi promulgada em discurso nacional dentro de São Januário, né? Então, além de ser uma esfera futebolística, né, esportiva, São Januário foi palco também de diversos direitos trabalhistas na era Vargas dentro daquele contexto, tá bom? Até então, para quem não sabe, São Januário era o maior estádio de futebol do Brasil, até se criar o Maracanã naquele período, tá bom? Bom, mas prosseguindo aqui então. Desenvolvimento econômico. Apesar disso, o presidente vai anular pouco a pouco os canais tradicionais de expressão, organização e mobilização dos trabalhadores. Como eu estava tirando a dúvida do Gabriel, né? Os sindicatos eles vão começar a ter freado um pouco a sua independência a partir do ano de 1935, né? Então começa a interferir um pouco na existência e funcionamento desses sindicatos. Por que era importante, galera? Porque é o sindicato que vai mobilizar a organização dos trabalhadores.
Por exemplo, se eu quero melhores condições de trabalho, o sindicato pode puxar uma greve. Falar, ó, a partir de amanhã ninguém trabalha até, sei lá, arrumar essa máquina, até aumentar o nosso salário, até liberar não sei o quê. Então, os sindicatos eram responsáveis por mobilizar muitos trabalhadores. Por isso que Getúlio Vargas começa a minar pouco a pouco o funcionamento desses respectivos sindicatos, tá bom? Então, os trabalhadores que fizessem greve, que paralisassem então seus serviços, eles poderiam ser punidos de acordo com as medidas previstas na lei dentro daquele contexto histórico. E aí é que Getúlio Vargas cria duas coisas importantes no Brasil até os dias atuais. O primeiro deles, na década de 30, ele vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, tá bom? Que fica sediado na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Por isso que a cidade é conhecida como a cidade do aço, né? Oi, Marcos, quer falar alguma coisa, Daniel? Não, é porque, já que a gente está falando de data, se eu terminar, vou falar que dia se comemora hoje. Comemora o quê? Hoje? Hoje é uma. O senhor não falou lá de data e hoje se comemora uma também. Depois eu hoje? falo. Tá, vai, beleza. continue aí. Seguindo então, Getúlio Vargas cria então a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a principal indústria do setor de aço no Brasil, sediado na cidade de Volta Redonda, por isso que Volta Redonda tem o apelido de Voltaço, né? Porque é a cidade do aço, e ele vai criar uma segunda coisa importante no Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce. O que é a Companhia do Vale do Rio Doce? Era o órgão público do país, né? A empresa estatal do Brasil, responsável pela mineração do país, ou seja, a extração de recursos naturais, né? A Vale é criada, então, na década de 30, junto com a Companhia Siderúrgica Nacional. Só que a Companhia Vale do Rio Doce, na década de 40 ou na década de 50, não me lembro agora qual é a data, ela vai ser privatizada, ou seja, o Estado vai vender essa empresa para uma série de companhias, empresas privadas que vão comprar a Vale do Rio Doce, tá bom? Ou seja, hoje a Vale, que faz a exploração, que aconteceu os desastres ambientais recentemente em Brumadinho, né, e tudo mais, ela já é uma empresa privada hoje em dia. Tá certo que o governo ainda tem uma certa participação na Vale do Rio Doce, né? O governo é dono ainda de uns 40% e tudo mais. Mas a maior parte da companhia ainda é gerida hoje, são donos empresas privadas, né? Porque são políticas diferentes, entre esquerda e direita, que você já sabe, né? Um lado defende a estatização, ou seja, o governo tem que ser dono de tudo, e o outro lado defende a privatização, que o governo não tem que ser dono de nada, as pessoas que têm que ser dono e tudo mais, e gerar empregos e tudo mais, e a gente debate politicamente isso numa outra hora. É importante saber que, do lado, a exploração de recursos naturais é liderada por Getúlio Vargas, assim como a exploração do aço no Brasil. Bom, mas o Estado Novo tinha uma forte propaganda a seu favor, né? Era um dos mecanismos que Getúlio Vargas utilizava para melhorar assim a sua imagem frente ao público, né? Então a gente vai ter uma cultura e uma propaganda a favor do Estado neste período, né? O que vai acontecer? Os trabalhadores tinham uma visão muito de dualidade, né, dentro do Estado Novo, porque por um lado nós tínhamos o decreto de leis que beneficiavam os trabalhadores e ao mesmo tempo que o governo controlava os sindicatos, né? Mas essas questões também vão ser aplicadas no terreno das artes e das manifestações culturais no país, né? Porque, por um lado, Getúlio Vargas ele vai perseguir vários artistas e intelectuais contrários ao regime, né? E, por outro lado, ele vai realizar investimentos para a valorização do rádio, do cinema e do patrimônio histórico nacional. Ou seja, de um lado, ele vai perseguir artistas, né? Artistas que eu falo, galera, não são só atores, tá? Poetas, escritores, cineastas, a galera da classe artística em si vai ser perseguida por Getúlio Vargas, né? Eu, inclusive, estudei na faculdade, na UNB, um desses intelectuais, Cassiano Ricardo. Só que Cassiano Ricardo era um poeta a favor de Getúlio Vargas, né? Então, a minha pesquisa foi meio como Cassiano Ricardo ajudou Getúlio Vargas durante o Estado Novo e tudo mais, né? Bom, desse lado nós temos a valorização do rádio, e aí é criado no ano de 1938 o programinha que vocês odeiam se escutam rádio, né? A Voz do Brasil. Só que lá, em 1938, foi chamado de A Hora do Brasil. Antes era sempre 7 horas da noite, né? 19 horas, em Brasília, aí começava a Voz do Brasil. Hoje, a lei da Voz do Brasil está flexibilizada, né? As rádios podem passar o jornal no horário entre 7 e 9 horas da noite. Tanto que a maioria das rádios está passando a Voz do Brasil 9 horas da noite.
É um programa, né, diário, né, ou seja, de segunda a sexta, tirando o final de semana, onde o governo transmitia as principais pautas, né, do seu governo e vários pronunciamentos de Getúlio Vargas lá no início. Hoje em dia é um governo, é uma rádio, um programa do governo também, continua sendo do governo, mas não somente do governo presidencial. Tanto o governo legislativo, né, o poder legislativo como o poder judiciário, também transmitem algumas informações na Voz do Brasil nas rádios. Então, por curiosidade, 9 horas da noite, hoje, que é o horário que passa, todo dia a Voz do Brasil, é criado por Getúlio Vargas no ano de 1938, né? É tão marcante a Voz do Brasil na cultura brasileira que até temos quadrinhos como esse da Turma da Mônica, né? Que é o Chico Bento aí escutando na rádio, e agora a Voz do Brasil, né? E basicamente sempre são noticiários a favor do governo, algo diferente que a gente vê nos jornais, por exemplo, Jornal Nacional e outros jornais, que é criticando muito das pautas políticas contra o governo. Então, se vocês querem ver algo a favor, escutem a Voz do Brasil. Se vocês querem ver críticas e tudo mais, assistam jornais de diversas emissoras dentro do nosso contexto nacional, tá bom? Bom, e dentro desse aparato de controle da cultura do país, vai ser criado o DIP, tá bom? O DIP vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado no ano de 1939, que é um órgão que Getúlio Vargas vai começar a controlar, então, toda a publicação de panfletos, materiais, cartazes, cartilhas educativas e filmes que exaltassem o nacionalismo e a ideologia do trabalhismo, né? Ou seja, todas as ideias que eram contra eram censuradas. Os que eram a favor eram financiadas pelo DIP, né? O DIP também era responsável nesse sentido também por criar os eventos de 1º de maio, 7 de setembro, esses grandes desfiles, principalmente 7 de setembro, que continua até os dias atuais. Esse grande desfile que tem na Esplanada e tudo mais, é criado nesse período também por Getúlio Vargas, através do DIP, né? Então, imagens como essa que vocês estão vendo no quadro, na tela aí de vocês, né? De Getúlio Vargas, cuidando, sempre fazendo carinho nas crianças e tudo mais, e o patriota segurando a bandeira e tudo mais, é o sentido de que o governo Vargas é a melhor coisa que o país poderia ter, então nesse sentido vai financiar e melhorar o país, então tudo isso era o DIP que fazia. E o DIP censurava muitas publicações que eram contra o governo de Vargas. Então se você fazia uma crítica, se você falava mal do presidente, você era censurado pelo DIP, o DIP não liberava a circulação daquele conteúdo. Bom, e aí vai chegar o fim do Estado Novo e chega o fim a Era Vargas, tá bom? A decisão, então, do governo Vargas de apoiar os aliados, que a gente vai ver, tá? Quando estiver estudando a Segunda Guerra Mundial, de combater o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, vai tornar insuficiente a manutenção do regime varguista. Por qual motivo, galera? A Europa estava combatendo o nazismo, né? Os regimes de direita, os regimes autoritários, estava combatendo, vencendo e encerrando isso. Não cabia muito bem ao Brasil continuar tendo um governo autoritário. Então é por isso que a figura de Getúlio Vargas começa a se desgastar aos poucos desse contexto histórico, né? Porque, em primeiro lugar, era uma contradição defender a democracia em uma guerra internacional e manter dentro de casa uma ditadura no Brasil. Bom, então o crescente descontentamento favoreceu a organização de setores de oposição do governo. Não coloquei aqui na tela de vocês os candidatos que disputaram a eleição no ano de 1944, mas é importante saber que o candidato de Getúlio Vargas é que vai vencer aquelas eleições, tá bom? Porque Getúlio Vargas, deixa eu botar bem aqui na tela, aqui. Getúlio Vargas vai apoiar a chapa do PSD e do PTB, que eram liderados pelo general Eurico Gaspar Dutra. Então, Dutra, o presidente que vai vir pós Getúlio Vargas, era apoiado pela própria figura de Vargas, tá bom? Então, mas antes da eleição acontecer, que Eurico Gaspar Dutra vence e assim encerra o período da Era Vargas, né? A população brasileira vai se manifestar num movimento chamado queremismo. O que era o queremismo? Era a tentativa da população brasileira de tentar manter Getúlio Vargas como presidente do país, né? Só que isso vai dar errado, esse movimento não vai obter sucesso, Getúlio Vargas não vai poder continuar na presidência, né? Vai ter a eleição, Eurico Gaspar Dutra vence a eleição, e Getúlio Vargas, para não sair do cenário político, como diz aqui, está assinalado aqui, grifado aqui na última linha, né? Ele vai ser eleito senador pelo Rio Grande do Sul, né? Então, Dutra assume a presidência do país e Getúlio Vargas volta para a sua terra natal, o Rio Grande do Sul, para se tornar senador. E assim tem o fim do Estado Novo, né? Foram
15 anos de intensa movimentação política no Brasil, de vários avanços nas áreas sociais, principalmente na área trabalhista, porém, é um período também marcado por essa ditadura, né, onde houve forte repressão política, forte censura, dentro de um grande regime autoritário que era o governo de Vargas, dentro daquele contexto. Tudo bem?